estamos iniciando a parte de diálogos do nosso encontro, né, do nosso treinamento de inglês básico. Tá? Quero agradecer a presença de Lígia, Magali e de Rosiane. Tá bom? Sejam todos bem-vindos e a partir de agora nós vamos começar a falar um pouco de inglês. Sim. O primeiro tópico que nós vamos, já começando o inglês, esse slide a gente pode ver que eu coloquei tudo em inglês para nós já irmos treinando, certo? Ou seja, o famoso introducing yourself, ou seja, introduzindo a si mesmo, ou se apresentando. Como já foi falado, yourself é um pronome reflexivo, né? Nós vamos estudar esses pronomes na próxima aula, tá? E lá em inglês, ao invés de falar a se apresentar ou se apresentando, né? A gente fala introducing, ou introduzindo-se, né? Seria uma coisa mais ou menos assim. Para nós, seria se apresentar. Quando eles falam introduce, nós falamos apresentar, ok? E a Rosiane, você está conseguindo ver tudo certinho, Rosiane? Tudo certo? Normal. Beleza. Rosiane, na aula passada, eu mais a Lígia fizemos um pequeno estudo, certo? Desse pequeno texto, tá? Esse estudo foi feito, já está gravado lá na nossa aula no YouTube. Depois, se quiser retornar lá, é só dar uma olhadinha lá, vai estar lá. Mas eu quero adiantar, por ser todo em inglês, e a gente, quando vê um texto todo em inglês, principalmente a gente que é estudante ainda, que tem um pouquinho de... tem ainda dificuldades, tem ainda, né, um pouco menos conhecimento, a gente assusta. Mas se você for ler com paciência e procurar entender a mensagem, mesmo com o inglês, às vezes, reduzido, um inglês básico, ou até o inglês de escola, né, fundamental, dá para você poder entender. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui, não vou me ater muito a explicações, mas para você já ir sendo também introduzida nesse métier aí do inglês mesmo, porque a partir de um certo tempo nós vamos falar só em inglês, né, claro, né, mas no futuro. Deus quiser. Se Deus quiser. Então, assim, sei lá, daqui um tempo, mas aqui é para a gente entender. Então, o que eu sugiro quando a pessoa, que às vezes tem um nível um pouco mais básico, um pouco mais elementar do inglês, o que ela faz? Primeiro, é não se assustar com o que está apresentando na tela. O segundo é procurar entender o que o texto quer dizer. Nós queremos dizer que introducing yourself, né? É lógico que algumas coisas tem que ter no seu idioma. Né? Yourself é um pronome reflexivo, né? Que seria o nosso si ou a si mesmo, né? Então, isso aí você tem que saber, essa gramáticazinha você tem que saber. E introduzir até o próprio nome já ajuda. Mas agora nós vamos partir para a parte de leitura do texto. Eu corto aqui. In this example, se a gente fizer um esforçozinho, this, este, né? Nós temos aqui, em português, a contração do em com este, dá neste. Né? Então, example, não precisa nem discutir, né? Já traduzi. Então, neste exemplo. Ok, Rosiane? Ok. Você também entenderia dessa forma, né? Olha, isso. Eu não estou querendo fazer aqui uma tradução literal, entendeu? Eu quero que você, quando você vir em qualquer lugar essa expressão in this example, você já saiba que, você não precisa nem traduzir, você já sabe que é nesse exemplo, né? Está querendo citar um exemplo. Isso aqui é importante. É lógico, gente, que isso aí são conhecimentos rudimentares, nós estamos começando, né? Isso aí, a maioria de vocês, nós já sabemos, mas é que a gente tem que seguir um passo para poder despertar a nossa... E a preocupação com a pronúncia, né? Example, né? Esse está marcado aqui esse está marcado de cinza aí, porque eu gosto de destacar as letras que não são pronunciadas. Peter... Olá, de volta. Beleza, Magali. Estamos começando aqui um textozinho rápido, estou explicando para elas, a respeito
do nosso primeiro diálogo, mas antes do diálogo a gente já vai fazer aqui um pequeno texto em inglês. Aí eu estou dando umas pequenas explicações para ela, mas elas já sabem, já, só mesmo para poder reforçar. Então, Rosiane, e a Lígia já participou, eu já expliquei mais ou menos isso aqui para a Lígia, mas a Rosiane não estava, então estou fazendo um pequeno apanhado com ela aqui. Peter and Jane are, né? Peter and Jane are. Pedro e Jane, né? Não precisa de falar. Are é verbo to be. Eu nem gosto de comentar sobre verbo to be, né? Mas, então, estão, né? Ou são, né? Aí vai depender. Meeting, já falei também, é o verbo encontrar, né? Encontrar pela primeira vez, ou o encontro, né? For the first time. For the first time. First time, primeira vez, né, gente? Isso aí não tem o que discutir. Igual eu tenho dito, algum vocabulário básico vocês têm que assumir mesmo e entender. First, primeira vez, né? Time a gente pode usar como tempo, mas também como primeira vez, né? Como vez, né? Aquele tempo. At, em, né? A social event. Social event. O at a é o mesmo do in this, né? At também significa, in significa em, né? Na tradução, né? Nós não vamos preocupar com a tradução, mas aí é só para a gente poder ter uma noção. E at também significa em, ambos significam em, né? Então, só que depois nós vamos estudar também a função de cada um aí, né? Então, eles se encontram pela primeira vez num evento social. Se você tivesse lido com calma, Rosiane, essa frase, você teria entendido isso? Sim, isso é que eu quero saber, sim, para você. O que você teria dificuldade de saber aqui? Qual a palavra que você não... Não, eu consigo. Você eu teria conseguia entendido. Normalmente? Então, beleza. Então, in this example, Peter and Jane are meeting for the first time at a social event. Ok? Matou, né? Isso aí. Ok. Agora, depois vamos para o segundo aqui rapidinho. After greeting each other. Aqui você entende? Sim. Depois, né, de cumprimentarem, greeting, são cumprimentos, saudações, né? Né, Magali? Magali, fica à vontade para participar aí, para poder dar suas informações. Você sabe, o nível seu aí já vai nos ajudar muito aí nisso aí, tá? Aqui, each other é o nosso famoso cada um, né? Uns aos outros, né? Uma coisa mais ou menos assim. É só para vocês. Após se cumprimentarem, né? A tradução, gente, ela vai ficar muito livre, mas o que importa é o seguinte: after greeting each other, each other, então, depois de se cumprimentarem, depois de cumprimentarem um ao outro, né? Depois de se cumprimentarem, they, não precisa nem dizer, é o pronome, né? Pronome pessoal do caso reto, eles, begin, vocês têm que saber, é aquele verbo, né? Começaram, né? Begin, é um verbo irregular que nós vamos estudar brevemente. By asking simple personal questions. Então, eles começaram perguntando, né? Asking é perguntar, né? Ou pedir. Aqui não tem nem que perguntar, né? Simple personal questions, né? Questões, perguntas, né? Começaram perguntando perguntas simples, né? Trabalhando como amigos, né? Ou colegas de sala, eles take turns. Take turn é um phrasal verb que significa revezar. Take tomar e turn é virar. Então, forma-se um phrasal verb take turn. Nós vamos estudar isso também mais tarde. É só para vocês terem já alguma prática aí, tá? E role play, role é papel, né? Papel ou cena, né? Então, role play é uma encenação. Role play, ok? Practicing this role play. Então, eles como colegas de sala, fizeram um revezamento para praticar uma encenação. Essa é a mensagem do texto, ok? Ok. Eu já vou abrir o nosso caderno de anotações, tá? Eu fiz um caderninho de anotações aqui para a gente poder colocar as coisas, né? Aqui, ó. Quando eu passei para Lígia, vocês estão vendo o caderno aí? Sim. Sim.
Sim. Então, quando eu passei para a Lígia, eu já passei para ela algumas observações. Né? Social, certo? Social. Gente, é uma palavra em português, né? Em português tem o mesmo, né? A mesma escrita, né? Ela é homógrafa, né? Então, o que nós temos que aprender com essa palavra? O significado é o mesmo, né? Social, né? Então, social event é um evento social. Então, o que nós temos que aprender com essa palavra? Apenas a pronúncia. Então, está aqui, social, show, ok? A segunda palavra, personal. Gente, personal é o mesmo significado em português. O que nós vamos fazer? Aprender apenas a pronúncia. Então, vamos esmerar nessa pronúncia para que já é fácil. Quando a gente tem uma palavra que a gente não sabe o que ela significa, não sabemos o que... nós temos que entender o significado, o contexto. Aqui não, aqui a gente já entende. Né? Time, primeira vez, time é vez, né? Ou tempo, né? Isso aqui não importa. Tempo, né? Pode ser tempo também. E role é papel, role play, encenação. E take turn é um phrasal verb. Phrasal verb nós vamos estudar no futuro. Phrasal verb geralmente são o encontro de duas palavras. Geralmente um verbo e uma preposição, ou um verbo e um verbo mesmo, certo? E que tem um significado muitas vezes diferente. Igual eu disse para vocês, take tem diversos significados, pode ser levar, tomar. E turn é girar. Então seria o verbo tomar com girar. E deu essa mistura aqui de revezar, ok? Ok. Agora é hora da prática mesmo, tá, Magali? E eu queria saber, vamos fazer o seguinte, um pequeno diálogo, tá? Eu vou ser, o caso aqui, eu vou ser o Peter e a Rosiane vai ser a Jay, ok? Ok. Nessa primeira página. Na segunda página, a Magali é o Peter, a segunda página está aqui, a Magali é o Peter e a Lígia é a Jay. É só para a gente poder fazer um bate-bola aí, beleza? Gente, não se preocupem, tá? A gente está começando agora, então a gente vai ter problema de pronúncia, mas não tem problema. Eu queria pedir a Magali, que já tem uma experiência um pouco maior, que nos ajudasse aí, né? Que fosse selecionando, Magali, o que você acha de relevante. Tá ok? Na falha da pronúncia. Aqui é o lugar para a gente errar, tá? Rosiane, Magali e Lígia. Nós temos que errar aqui. Errar lá, podemos errar também, mas aqui, se errar aqui, se a gente consertar aqui, fica mais fácil de não errar lá fora. Então, eu começo. Eu sou o Peter, tá? Hello. Okay. Hi. My name is Peter. What's your name? My name is Jane. Nice to meet you. It's a pleasure. This is a great party. Yeah, is it? Where are you from? I'm from Amsterdam. Amsterdam? Are you German? Ok? Aqui é uma observação. Amsterdam. Eu dei um destaque no M. A letra M ao final da palavra, Rosiane, ela exige que a gente feche a boca. Amsterdam. Ok? Amsterdam. Ok? Ok. Aí você perguntou, are you German? Aqui já é diferente. German é o N de neném, né? Neném. German, ok? German. Ok? Are Magali, you German? ok? Magali, depois a gente pode repetir e fazer o revezamento aí, porque hoje é aula de prática mesmo, nós vamos aproveitar. Agora Magali vai ser o Peter e Lígia a Jay. Oh, I'm not a German. I'm a Dutch. Oh, you're Dutch. Não, peraí. Aqui a Jane vai ser... Yes, Jane, it's your time. Lígia, it's your turn, sua vez. Oh, you are too sorry about that. That's okay. Where are you from? I am from London, but I am not British. No, what are you? Well, my parents were Spanish, so I am Spanish too. That's very interesting. Spain is a beautiful country. Thank you. It is a wonderful place. Okay. Olha, muito bom. Magali, quer fazer algum comentário sobre a pronúncia dela?
A pronúncia é muito boa. A única palavra que eu notei foi Spanish. Ok? Spanish. 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 Uhum. Ok? Spanish. Eu também senti assim uma dificuldade em British. 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 Ok? Uhum. E outra coisa também, sempre lembrando, from From. London, From. London, London, London. London, London, German, London. German. German, Dutch, German. Dutch, Dutch. Dutch, ok? Dutch. Dutch, Dutch. Dutch. Ajuda aí, Magali, ajuda aí. É meio fechado, né? Você tem Dutch. variantes de pronúncia. Dutch. É. O O no britânico, para o A no americano, vai ser variável. Você pode falar Dutch. Uhum. Agora, esse som aqui é o som de chi, né? Tichi, né? Tichi, Dutch, ok? Uma observação, Flávio, no slide anterior, Sim, volta aqui. é só em relação às palavras, às frases, desculpa, com interrogação, porque a gente está muito habituado a levar o português para o inglês e normalmente você não tem essa entonação da pergunta como nós temos, você não tem no inglês. E a gente costuma falar assim, Amsterdã, are you German? What's your name? E no inglês a gente não tem muito isso, a gente tem uma frase mais seca, sem essa entonação de interrogativa, como no português. O que vai caracterizar a interrogação? What's your name? Amsterdã, are you German? Não tem muita assim, entonação como nós temos, só isso. Eu tenho esse visto, Magali. Às vezes eu forço muito Nós a entonação. todos temos, a gente sai do português, mas ele não sai da gente. Então, Are you German? Are you German? Are you German? Realmente, o que vai caracterizar a pergunta, em português, o que caracteriza a pergunta é o sinal de interrogação, certo? Em inglês, o que caracteriza a pergunta não é o sinal de interrogação. Pode ser, né, Magali? É claro que não é proibido colocar o sinal. Pode ter alguma mudança, né, na entonação, exatamente. mas ela não é acentuada como a nossa. Então, assim, are you German? Então, assim, o que vai caracterizar é essa mudança entre o verbo e o pronome, ok, gente? Se começa com o verbo to be, já é uma pergunta. Pronto, é isso. Certo? Tá. Então, é o seguinte, e sempre lembrando, my name, não é my name, não. My name, Jane, ok? Pleasure termina aqui, né? Where are from Amsterdam. From Amsterdam. Ok. Eu queria até verificar aqui, Magali, porque eu não sou expert aqui nesse Amsterdã aqui não, tá? Eu vou até passar aqui. Nós estamos no laboratório mesmo, né? Amsterdã. Eu não sei como é que escreve. Amsterdam. Amsterdam. Só AMS. Isso. Eu não sei se o dicionário vai ter essa palavrinha aqui. Vamos ver se tem. Vamos ver a pronúncia aqui, gente, porque eu não sou... primeiro no inglês britânico. Tá? Três vezes. Amsterdam. 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 Aqui ficou claro, gente, olha, muito claro. O inglês britânico, ele acentua a palavra aqui, tá? E no inglês americano... Com o nosso, né? E o inglês americano, vocês viram aqui como que é a questão de pronúncia? Então, nem eles mesmos que são ingleses não entendem, né? Quem dera nós, né? Viram aqui a diferença? Vou colocar no nosso caderninho aqui, que essa compensa, né? É uma pronúncia bastante interessante. O inglês
O inglês britânico, então, ele pronuncia a sílaba forte é a última. Amsterdam. Amsterdam, certo? Amsterdam. E o inglês americano pronuncia... Se a gente falar Amsterdã, eu acho que até palavras grandes, né, Magali? A gente falando, eles vão entender, né? Claro, né? Acho que não vai ter problema, não, se a gente acentuar. Certo? É só para vocês verem que certas pronúncias a gente tem que ter, né? Saber. O que importa é a gente saber que pode ser na primeira ou pode ser na última, né? Certinho? A gente sempre vai carregar um sotaque, né, Flávio? Se É, você falar não assim, tem... olha, a pronúncia britânica, nesse caso específico, ela é mais fácil. Em termos, porque não é Amsterdã, é Amsterdã. Aqui, ó, exatamente, não tem nem o R, não. Ó. Aqui, o inglês não tem o R. Aqui. Inglês britânico não pronuncia o R. Vocês estão vendo no caderno aí, né? As palavras. Aqui, ó. O inglês americano tem um Rzinho aqui, tem um Rzinho meio... Vou até colocar um destaquezinho nele aqui. Aqui para vocês verem aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Tem esse E com um Rzinho puxado, né? Amsterdam. E o britânico... Amsterdam. Né, Magali? Mais ou menos isso. Amsterdam. Mas deixa para lá, vamos sair disso aqui, não ficar o dia inteiro disso aqui. Certo? Esse aqui é o grande... Deu para entender tudo desse texto ou tem alguma... That's very interesting. Aqui, gente, não tem jeito. Vocês viram que Magali pronunciou corretamente, né? A gente falava interesting, né, Magali, antigamente, né? Quando a gente era pobre, né? Agora a gente melhorou um pouquinho nosso inglês, agora é interesting. Ok, gente? Interesting. Spain. Esse aí eu pronunciei. Beautiful. Okay? Magali caprichou aqui. Nós aprendemos desde criança música country. Não é country, é country. Isso aqui eu gosto de mostrar também, porque a gente aprendeu errado e aí tem que consertar, né? A gente tem que consertar. Essa eu sempre gosto de consertar. Aqui, ó. Vou colocar ela no caderno também, porque ela merece um destaque aí. Vamos repetir essa pronúncia? Vocês estão vendo aí? Não tem nada de country, não. Olha para vocês verem aqui, olha. Country. Não é tri, não. Tri é tricampeão brasileiro. Então, é country. Ok, Magali? Sim. Country. Porque nós falamos, como que nós falamos? Nós falamos country, né? Country. Nós falamos assim, né? Nada disso não, tá? Vamos colocar aqui, nunca mais. Certo? Aqui tá errado, né? Vamos fazer aqui country, né? Não tem nada disso aqui não. Vamos deixar do jeito certo. Ok? Ok. Mais alguma palavra que vocês têm? Wonderful. Wonderful já é bem falado, né? Tem muita música, muita coisa, né? Certo? Place, né? Nós falamos place, né? Não é place, é place. P-L-E-I, né? Place, né? Mais ou menos isso. Place. Ok? Certo? Podemos encerrar, então. Eu acho que não precisa repetir novamente, não, né, gente? Agora, eu acho que cada um deve ler e reler esse texto e gravar em voz alta. Eu gravei hoje em voz alta, não sei onde eu coloquei, mas depois eu mostro minha gravação para vocês. É muito interessante a leitura e a gravação em voz alta, gente. É essa que vai melhorar a nossa desenvoltura, né, Magali? Quando a gente estiver conversando. Porque se a gente só vai aprender a falar inglês falando, não tem outro jeito. Ok? Então, aqui eu tenho uma sugestão de lista, eu já passei para você essa sugestão, e vou parar de compartilhar um pouquinho.
certo? E vamos passar agora para a atividade, um outro texto. Um texto um pouquinho maior e um pouco mais complexo, ok? Que é o texto que fala, não sei se Magali se nós já vimos esse texto, Magali, o Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Tá, então nós vamos vê-lo agora. E só um minutinho que eu já vou abrir aqui. Já que eu passo a compartilhar também. Descartar essas informações, fechar aqui. Aí nosso caderninho. Vamos passar aqui agora. Olha, primeiro nós vamos ler o texto, tá? Eu já vou compartilhar, só um minutinho. Primeiro nós vamos ler o texto e depois nós não vamos parar para discutir por enquanto, não, tá? Primeiro nós vamos ler e depois eu vou abrir para discussão, mas num outro texto. Só mais um minuto, eu já estou compartilhando com vocês. Já estão vendo aí? Ok. Aqui são os nossos comentários, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tudo que tem do texto a gente vai comentar, tá bom? Então, o que eu vou sugerir aqui nesse texto? Deixa eu ver a composição dele, porque eu não lembro mais. É certo, eles são 3 slides com 2 parágrafos cada um. Então, eu pedi a elas, Magali, que fizessem uma leitura prévia, eu não sei se fizeram, e não estou aqui para cobrar se fizeram ou não, mas agora nós vamos tirar a prova, né? Agora nós vamos tirar a prova. É o seguinte, eu vou começar agora 5 com a parágrafos. Lígia. São 5 parágrafos, é rapidinho. Vou começar, então, com a Lígia, né? Depois da Lígia, a Rosiane, depois a Magali, depois eu, ok? Marca texto. Ok. O nome do texto é um pequeno texto, chama Happy Thanksgiving. Ok? Happy Thanksgiving. Happy. Lígia, você pode começar a ler, por favor, esse primeiro parágrafo e depois a Rosiane lê esse segundo parágrafo. Pode ler devagar, tá? E esse provavelmente a gente vai repetir a leitura dele lá embaixo. Esse vai ser... Eu vou ler devagar, porque esse eu estou com bem dificuldade, tá? Sem problema, não se preocupe não. Was a year on Thanksgiving, Barry did the cooking and cleaning. He bought a put to me present the of, número eu não sei. Tá, beleza, sem problema, não preocupe não, nós vamos chegar lá depois. Degrees. He stuck a meat termite in one of the took think. Sim, sem problema, não preocupe não. The meat had to be at last degrees. He put the beer in the oven. Willie was cooking. Barry prepared the water in the for drinks dinner. Ok. Eu tenho que treinar demais as palavras aí, estou com muita dificuldade. Sim, ok, sem problema. A gente só vai treinar, como se diz, treinando mesmo, não preocupe. Uhum. Eu e Magali vamos ler o segundo slide, até para vocês verem que a nossa desenvoltura provavelmente vai ser um pouquinho melhor, certo? Mas é para vocês verem que esse é o caminho que vocês vão chegar brevemente, tá?
Não se Uhum. preocupe, não. E daqui a pouco nós vamos comentar todas essas palavras aí, vamos ver que essa aqui, vamos ver essa aqui, né? Degree, vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui, vamos ver tudo. Não preocupe, não. Né, Magali? Vamos lá, Magali. Começa você aí. Dinner included green beans, stuffing, potatoes, gravy, and cranberry sauce. He set the table. When everything was ready, he called his wife and son to dinner. Bem. When they finished eating, Barry brought out the dessert. After dessert, Barry's wife said, "Well, let's remember what we're thankful for today. I'm thankful I have such a wonderful husband and son." Agora você, Lígia. Eu que não li? Rosiane. Não, porque o primeiro Lígia leria o primeiro parágrafo e Rosiane leria o segundo. Não foi isso, não? Não foi, não. Ela Tudo bem, leu os dois. Eu li os dois. Sem problema, não, Desculpa. sem problema. Agora você, Rosiane, sem problema. Barry said, I'm thankful Thanksgiving is only once a year. The son said, I'm thankful you bought apple pie and vanilla ice cream for dessert. Can I have some more? Ok. Sempre lembrando que esse não pronuncia more, tá? Mas tudo bem. More. Nós vamos falar sobre isso depois. Então, gente, vamos aqui. Quero agradecer, né, pela leitura. E é isso mesmo, né? Agora nós vamos passar para a segunda parte, que é uma correção de pronúncia, tá? Certinho? Ok. Rapidinho, tá? Então, todas as palavras aqui, nós vamos começar aqui um treinamento rápido também, tá? Essa ideia, conforme eu disse, é a ideia da gente poder todos sobre o texto, tá bom? Gente, Thanksgiving. Thanksgiving. Quem quiser, aliás, inclusive quem tiver mais dificuldade, que repita, né? Repita uma vez, duas. Thanksgiving. 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 Vamos matar isso aí. Depois nós vamos comentar sobre essa palavra, tá? Você viu que tem duas palavras, mas a gente comenta daqui a pouco. Thanksgiving. Once. Magali, também. Once. Nós temos uma tendência forte de falar once, né, gente? Once, né? Olha aqui, olha. Olha aqui vocês. Once. Nunca mais nós vamos errar, né? Give. Ear. No inglês britânico, você vê que o R não é pronunciado, né? Ear. E no inglês americano, que é o vermelhinho aqui, né? Ear. Magali, ajuda a corrigir a pronúncia aí, se eu estiver errado aqui, tá? Certo? Cook. A construção desses dois ossos, na maioria das vezes, dá U, tá? Cook. Esse Uzinho mais prolongado, né? Certinho? Parece uma ferradura, né? Não é 100% das vezes, não, tá, gente? Por exemplo, vou até dar um exemplo aqui diferente. Blood. Sabe o que significa blood? Sabe, Magali? Sim. Blood. É a mesma coisa, tem um duplo. Vocês estão vendo duplo O, mas não pronuncia U. É uma exceção, tá? Blood é o nosso sangue, tá, gente? Blood. Então, é cook e blood, certo? Vocês não vão falar blood, né? Certinho? É só para lembrar, porque às vezes, quando eu falo que a grande maioria das vezes, né? Aí eu lembrei agora do blood, que é uma exceção, então vocês blood. Blood. Não é blood, não é blood, não, é blood. Ok? Pronuncia para nós aí,
Lígia, pronuncia que você teve mais dificuldade nas pronúncias. Clean. Clean, Clean. 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 Eu já mostrei para vocês, esses dois pontinhos aqui significam um prolongamento da pronúncia, e o N é bem acentuado. Ne, clean, clean. Clean. É lógico, gente, quando a gente estiver falando, isso vai sair, quando a gente estiver falando fluentemente, isso não vai ficar, né? Clean, ninguém fala clean, né? Assim, vai ser clean natural, mas assim a gente vai notar que a pessoa tem uma qualidade na pronúncia, tá? Clean. Clean. Nesse texto aí, quando ele fala Betty did the cook and the clean, Betty cozinha e limpa, é isso mesmo? A tradução, depois nós vamos falar sobre isso lá, depois nós vamos falar, aquele cooking and cleaning, né? Ele cozinha e limpa, né? Limpa toda a sujeira da cozinha, tá? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Okay. A tradução não dá muito certinho com o português, não, mas tudo bem. A próxima? Boat. Oh. Não, a pronúncia é bought. 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 Ah, é. Bought. É o passado do verbo, né? To buy, né? Do verbo comprar, Isso. né? Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco também. Bought. Vocês estão vendo que nós temos aqui, então, 3 letras que a gente não pronuncia. Esse UGH, gente, na maioria das vezes ele não é pronunciado, não, tá? Bought. Eu vou colocar aqui no dicionário que tem coisa que a gente não pode deixar passar em branco. Eu acho que eu tenho GHT. Boat. Bought. 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 Coisa mais ou menos assim, tá? Dá uma prolongada no O, né? Esse O, esse C virado aí, né? De ponta cabeça aí. Tá. Ok? Você tem a dificuldade. Britânico, Flávio, o O é fechado, te dá a sensação que você está falando boat. Boat. Porque o inglês, se você olhar na escala fonética, tem uma diferença. No inglês americano, o O é aberto, mas no Mais inglês aberto, né? britânico ele vai falar boat. Boat. É quase que um boat. Bought. 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 Esse é o inglês britânico que ela falou. O americano. Bought. 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 É a mesma palavra, tá, gente? Então, a gente falando boat aí, dá para a gente enganar, né? E nós estamos defendendo a tese, Magali também defende a tese, de que existe o inglês, gente, é o famoso inglês internacional, que fica, né, que dá para, ele é inteligível em qualquer lugar, né, Magali? Certo? Tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Esse é o objetivo, né? Abraçar o mundo. Exatamente. E para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com meu filho, ele falou comigo, ele chegou para lá para o Canadá agora, foi em dezembro, ele estava falando comigo, essa palavra, o verbo to, né, aquela, né, dois, o também, e o to be, aquele do to, ele falou que lá eles não falam to be, número 2, to, não, eles falam tu. No Canadá não tem esse negócio, não. É tu mesmo, entendeu? Aí vai pelo contexto. Exatamente. E eles falam tu, teu, é o teu mesmo. A gente quer falar, né, to, né, mas ele não. Lá eles falam to. Por quê? Porque o Canadá é super cosmopolita, tem gente de todo lugar do mundo lá, então o inglês lá tem hora que é meio complicado. Mas vamos lá. A Lígia teve dificuldade nessa palavra também. Pound. A pronúncia é idêntica dos dois países, né, gente? Fácil, né, gente? Pound é a nossa libra, né? A libra. Tá bom? Pound. Aqui, o nosso Peru. Turkey e Turkey. Beleza? Fácil, né? Terminou com Y, som de I, né, gente? Turkey. Heat. É o E com A encontrando e formando o som de I. Som de I. Né? Existe algumas vezes que não é a mesma coisa. Tem até uma aulazinha sobre essa fonética e depois nós vamos passar para vocês, uma outra oportunidade. Esses encontros consonantais com som de I e algumas exceções. Ok? Heat. Como nós falamos heat, essa palavra não está lá no texto, tá? Mas como nós temos lá, preheat.
Preheat. Preheat. Preheat. Preheat. O heat, a gente sabe que é aquecer, né, gente? É quente, né? Aquecer, né? Certo? Coisa de calor, né? Então, preheat é pré-aquecer, né? Como lá é um texto que fala sobre forno, né? Então, ele pré-aqueceu o forno, preheat. Essa palavra aqui não está lá. Eu só coloquei para vocês entenderem. Então, tem a mesma, o sufixo aqui é o mesmo brasileiro, né? Pré-aqueceu, né? Então, é o mesmo pré-aquecer, tá ok? A pronúncia ela é prolongada, né? Preheat. Preheat. Ok? Algum comentário, Magali? Não. Ok. Lígia ou Ok. oven. 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 Ok? É o nosso forno, né? Ok? Oven. Essa também teve dificuldade, né? Degree. 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 Duplo E, formando um som de I prolongado, né? Degree. 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 Não é D, não, é D. Degree. 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 Só existe um jeito, gente, de aprender isso. Repetindo 10 vezes, falando sozinho em casa, né? Tranca no quarto e fala, né? Degree, degree, degree. Né? Stuck, stuck. Vocês lembram que esse som aqui, gente, olha, esse Azinho aqui para cima, é o mesmo som do bus? Vocês lembram quando eu passei os principais sons? Vocês lembram? Bus, que é o ônibus, né? Vocês lembram? Então é stuck. É um som de A, né? Stuck. Não é um A, não é um stuck. Stuck. É entre o A e o U, mas é aquele som, né? Bus. Não é bus, né? Porque o ônibus se escreve bus, né? Bus, mas pronuncia bus, né? Aqui é a mesma coisa, stuck, é o mesmo som, ok? Então, quando vocês virem, é lógico que quando vocês estiverem lendo, vocês não vão achar essa transcrição fonética, né? É só nos dicionários, ok? É só para vocês poderem entender. Stuck. De novo, esse aqui não precisa nem dizer, né? Lígia, Rosiane? Meet. É lógico que esse prolongamento aí, quando você estiver falando numa frase, ele é um pouco menor, né? Agora nós estamos só dando destaque, mas ele vai soar natural quando a gente estiver falando meet. Okay? A palavrinha difícil aí, que você se enrolou toda, não sei se foi a Lígia. Acho que fui eu. Eu não sei mais quem foi, mas tudo não importa, né? Nós não estamos preocupados com isso. Estamos preocupados em aprender essa palavra aí. Thermometer. Termômetro. Eu acho que essa compensa trazer aqui, né? Porque ela é muito grande. Termômetro. Vamos trazer para cá. É lógico que não é uma palavra que é muito falada, mas é bom a gente já ir acostumando com ela, né? Thermometer. 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 Agora eu vou fazer no britânico, tá? Olha, observem bem, gente. No americano. Eu vou até colocar isso aqui no caderno, porque é interessante isso aqui. Eu vou colocar no caderno primeiro, para depois a gente voltar aqui. Eu vou repetir, tá? O britânico primeiro. Thermometer. 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 Ok? Agora, o americano, observe a pronúncia da letra T no final lá, no final. Thermometer. 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 Não tem um som de D, parece. Vocês estão vendo aqui, ó, o T, tá vendo? Esse T dá um sonzinho de D, de R, alguma coisa assim. Termômetro. Termômetro. Certo?
E esse R do inglês aqui, ele é bem sutil, ele nem aparece. Ele é bem assim, thermometer, certo? Essa aqui é a palavra. Ok? Vê se tem mais alguma palavra aqui para a gente concluir. Essa também alguém teve dificuldade aí. Vamos lá. Como é que pronuncia? Vai. Sai. Vai. É tipo como se fosse um zai, né? Vai. Sai. Vai. Com a língua entre os dentes, né? Vai. Vai. Vai é a coxa do peru. Nós estamos tratando de uma ceia, né? É a coxa do peru. Tá bom? Vai. Vai. Aqui eu coloquei um bônusinho, vai bone, que é o bone é osso, né, gente? Tá? É o osso da coxa, vai bone. Isso aqui não tem nada a ver com o texto, não. Coloquei só como bônus, tá? Isso aqui é um bônus, não tem nada a ver. É só para vocês verem o osso da coxa, né? O vai bone. Okay? Vai bone. Aqui não tem nada a ver com o texto, não. Coloquei só por... Ok. Vai. O importante é isso aqui, vai. Né? GH em inglês, gente, é quase igual ao E, não serve para praticamente nada, viu? Mas você vai 90% das vezes, não serve para nada. Eu não sei o que coloca, só para dificultar para a gente escrever. Tá vendo aí? Vai. Não serve para nada. List. Nós temos o famoso list, né? List, que é a lista, né? Temos? List. Lista de compras, né? Temos? List. Esse é o list. List. É um I um pouquinho mais curto. List. Com som de E, querendo parecer com E. List. Ok? E aqui, list. Que significa mínimo, né? Menos, né? Sei lá, alguma coisa assim. Tá bom? Bird. Ou bird. Bird. Claro, né, gente? Em inglês nem aparece, né, o R, né, que é o bird. Né? E no americano aparece o bird, ok? Que é o pássaro, né, gente? Você já sabe, né? Também, de novo, aqui o H e o E mudos. While. É o Y mesmo. While, certo? É o Y mineiro com L. Ok? E provavelmente, quando vocês estiverem lendo algum texto, pode acontecer de whilst, que é a mesma palavra, só que ela é mais usada na Inglaterra. Tá? Então, eu achei num texto. Então, quando vocês virem, não se preocuparão que é a mesma, significa enquanto, né? Certo? Whilst. Aqui eu coloquei só para... porque às vezes a gente acha uma palavra e ela não é muito usada. Vocês não vão ver essa palavra muito, não, mas uma hora vocês podem topar com ela. Aí vocês vão lembrar que desse duplo aí, dessa dupla que essa é a mesma que o while, tá? Aqui agora, prepared. Ao inglês britânico, prepared. Okay? Ao inglês americano, prepared. Esse não é pronunciado. Certo? Prepared. Tá vendo? O E aqui não tem o E, vocês estão vendo aqui. Esse E aqui não é pronunciado. O R e o D. Estão vendo? Ok. Vocês já sabem, né? Não preciso falar, que terminou em ED é alguma coisa referente ao passado. Né? Não tem dúvida isso aí mais, né? Beleza, vamos lá. Fazer uma colocação, Flávio. À vontade. Que em relação ao inglês britânico, toda vez que você come o R, você acentua a vogal, como nesse caso, prepared. Ele vai ser longo. Em todas as palavras que você corta o R, mesmo que ela seja no final, você vai acentuar a última vogal. Tira o R e acentua a vogal. Aqui, tá vendo aqui, ó? Essa é a regra. A sílaba forte, tá vendo? Prepared.
Prepared. Vendo aqui? Pre- Aqui, ó. é, Prepared. Vocês Pre- estão vendo aqui, ó? Certo? Então, uhum. prolonga um pouco, né, Magali? E acentua, É, e dá um estresse na sílaba, ok? Beleza, Magali? Valeu muito aí. As meninas estão recebendo muita informação, né, gente? É assim mesmo, tá? Por isso que depois que tem que recorrer, ver essa aula novamente, né? E ver a apresentação. Vai estar tudo, aliás, está tudo disponível lá já na biblioteca. Essa é aquela pronúncia do TH famosa, né? Só que o TH aqui a gente vai usar um pouquinho a garganta, né? Other, 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 other. Eu acho que other está beleza. Other. Fica beleza. Other. Né, Magali? Não precisa ficar other. Não, é other. Eles vão entender. Inclusive, na frase, isso não dá tempo de ser ouvido. A gente nem ouve isso aqui, other. Entendeu? Assim, então, é só para a gente poder saber que é o TH, tem que ter esse cuidado, né? É conhecimento, mas na frase, other. Other. Beleza? Tranquilo. Item. É o nosso item, né, gente? O nosso item, a pronúncia é só item. É uma palavrinha, ganhamos uma palavrinha aí, né? A palavra em português, que é igualzinho no inglês. Aprendemos a pronúncia e está feito o negócio, né? Então, um craque aí. Item. Fechando a boca no M e pronto. Item. O inglês americano, ele fala item. Dá um sonzinho de D aí, mas deixa pra lá. O nosso jantar. Dinner. A primeira sílaba é a mais forte, né? Dinner. Ok? Ok. Vamos aí? Included. Gente, eu vou voltar aqui e mostrar para vocês. Prepared. O E não pronuncia, né? Vocês lembram, né? Agora, o included pronuncia, né? O E, included. Tá vendo aqui? Por quê? Eu falei com vocês, as palavras, o passado dos verbos terminados com o som de T ou D, sempre vai acrescentar a sílaba. Isso aí, certo? Sempre vai acrescentar. Isso vocês têm que ter em mente. Quando terminar em T, em D, né? Qual que é o verbo? O verbo é include, certo? Não termina com D? Então, terminou em T e em D, você tem que acrescentar uma sílaba. Included. Ok? Wanted. Ok? Isso aí é um item de pronúncia muito importante. Ah, Flávio, como é que eu vou saber? Com o tempo a gente vai... nós vamos ter lições disso aí, vai passar algumas lições para a gente praticar, tá beleza? Included. Né? A sílaba forte está na segunda, né? Included. Ok? Vamos lá? Essa aqui não precisa falar, né? Todo mundo já sabe. Green. Okay? Green. Fala alto. Rosiane, green. Não tem nada de green, não. É green. Okay? É alto mesmo para a gente colocar esse som na cabeça da gente. Bean, facinho, né, gente? É o feijão, né? Feijão, soja, né? Soybean. Essa é fácil, né, gente? Potato. É a nossa batata, né? Nossa batata, né? Potato. Ok? Tem dúvida? Não, é fácil. Não. Potato. Eu falei com vocês sobre esse som, gente. Olha para vocês verem aqui. É o som do chua, né? Potato. Então, vocês estão vendo aqui, ele aparece em dois lugares. Isso quer dizer que essas sílabas são mais fracas. Potato, o forte aqui é isso aqui. Potato. É o mesmo caso da banana, né? Banana. Vocês lembram da banana? Potato. O resto, potato. A gente quase nem... A ênfase está aqui. Potato. Ok? Entenderam a lógica aí da palavra? Do chua aqui, da potato? É aqui que está o forte. Né? Potato. Vamos lá? Gravy. Nosso molho de carne, né? Gravy.
Grave. Grave. Não é grey, não, é grey. Grave. E sempre lembrando, gente, a palavra terminou com Y, tem que ter um som forte de I no final. Gravy. Grave. Gravy. Não é grave, não, é gravy. Grave. Vivi. Gravy. Ok? Grave. Gravy. Gray. Grave. A gente fala gray, mas não é gray. Tá? O outro, cranberry. 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 Aquelas frutinhas, né? Uma dica para vocês, eu já tive muita dificuldade com Y, é como se as palavras terminadas no Y, a letra Y, terminasse com 2 Is. Porque, na verdade, se você vê a sílaba forte, tá em cram, né? Cran, aqui, ó. Mas Aqui, aí você fica assim, onde é que está a sílaba forte dessa porcaria dessa palavra? Porque ali é ia. E no português isso fica difícil da gente entender e adaptar. Então, uma dica, você tentar falar como se essa palavra terminada em Y fosse 2 Is no final, que aí você tem a pronúncia bem próxima da correta. Cranberry. Cranberry, entendeu? Exatamente. É porque também no Brasil, as palavras terminadas com I, com U, elas têm a sílaba forte, né? A sílaba tônica, oxítono, né? Mas pra gente o Y é I, né? Não Sim, exatamente. Cranberry. interfere. É uma dica legal do Magali aí, ó. Tava cranberry. É o nosso molho. Magali pronunciou certinho. Sauce. Nós temos a tendência de falar salsa, né? Por causa da salsa, que não tem nada a ver, né? Salsa com sauce não tem nada a ver, né? Sauce. Terminou com I? Ready. Vocês lembram que eu falei, eu coloquei em azul, por quê? Porque o encontro consonantal, aliás, não é consonantal, não é encontro vocal, né? O encontro vocálico aqui, ó, o EA, agora não é I, não, é ready. Certo? Ready. Sabe o que significa, Lígia? Ready. Eu sabia. Sabia. Então você vai saber. Pronto, né? Não. Pronto. É assim mesmo, pronto. Isso aí é colocar no caderninho, tá? No caderninho seus aí. Cold. Aqui, ó, a pronúncia aqui. Cold. Verbo no passado. Gente, o verbo é call, né, gente? C-A-L-L. Concorda comigo? É chamar, né? Chamar. Aqui é o passado, né? Não preciso falar também mais. Mas o que eu quero destacar é o seguinte. Aqui termina com T? Não. Termina com D? Não. Termina com a letra L. Então, o E não é pronunciado. Ok? Called. Beleza? O verbo to call é call, né? Call, o verbo é call. Da forma base, né? Call. Certo? Call. Agora, no passado é called. Não é called, não, e nem college, não. College, não. Called. Tá vendo? Não tem E nenhum aqui, ó. Ok? Vamos ser rigorosos nessa pronúncia de ED, porque eu tenho um amigo americano que ele falava comigo que o brasileiro é danado para errar na pronúncia do R e na pronúncia do ED. Ok? Então, nós vamos fazer questão de esforçar bastante aí. Wife. Nossa esposa, né? Wife. Son. É o nosso filho, ok? Son. Finished. Aqui vocês estão vendo, interessante que aqui terminou em T? Não, né? Não terminou nem em T nem em D. Então a pronúncia, o E não é pronunciado. Mas aqui ele deu um sonzinho de T, está vendo aqui? Mas você pode pronunciar finished. Pode até, entendeu? Mas assim, eles pronunciam, por CH, eles pronunciam T no final aqui. Tá ok? Depois teremos uma aula dessa pronúncia. Mas você pode falar finished com D mesmo, não tem problema não. Por enquanto tá ok. Mas se é H, ele puxa um pouquinho para o T. Finished. Ok? Entendido? Ok. Sim.
Então, ó, já ganharam aqui uma nova dica. Terminou com H, puxa para o T. Mas se falar o D também não é proibido, não. Passa. Não pode falar o finished. Ok? Isso aí não. Aí é pecado. Aí não pode, né? Finished ou finished. Né? É finished. Aqui, ó, aqui, ó, finished. Onde está a sílaba forte? Está aqui, né? Finish. Aqui já estamos acabando. Brought. Brought. É o mesmo do bot, né? O outro lá é bot, que ia ser brought, né? O UHT não serve para nada. Só mesmo para dificultar a escrita, né? Dificultar a escrita, porque vai escrever essa palavra, ninguém consegue acertar na hora de escrever. Se não tiver um dicionário em pé, você não consegue. Então, brought. Agora, dessert. Repete, Rosiane, repete. Lígia, dessert. Gente, essa palavra confunde com essa outra. Que essa palavra aqui, até coloquei um slide diferente, que essa palavra não tem nada a ver com o nosso texto, tá? Que é o desert. Que é o deserto, né, gente? Certo? Certo? A sobremesa é o dessert. E é prestar atenção que a sobremesa, a pronúncia é dessert. Dessert. É só lembrar disso. A sobremesa é com I, dessert. Dessert. E eu só consegui saber, olha, eu só consegui aprender essas duas palavras o dia que eu achei eu não sei, acho que é mnemônico, eu não sei, não é mnemônico, não. Eu achei uma forma de decorar. O que é sobremesa? Sobremesa é o final da refeição é a sobremesa, concorda comigo? Então a sílaba forte é no final, porque é o final da refeição. Eu sempre confundia desert com dessert. Então, você vai decorar agora aqui dessert, porque a sílaba forte é a última, porque a sobremesa é a última coisa da refeição. Concorda? Concordo. Adorei. Eu não conseguia guardar isso. E essa isso. É uma coisa importante de guardar, né? Se você estiver num restaurante e for pedir sobremesa. Exatamente, dessert, entendeu? É o último, né? Entendeu? Antes de pagar a conta, é claro, né? Certo? Entendeu? Então, vocês não vão... eu coloquei esse dessert aqui só para fazer esse comentário, nessa brincadeira, entendeu? Mas, assim, é importante também. São duas palavras que têm sentido totalmente, né? Diferente, né? E a escrita é praticamente a mesma. E aí a gente tem que ter um recurso para poder treinar esse tipo de palavra, tá? Sad. Me parece que foi a Rosiane que pronunciou muito bem, né? Não sei se foi a Magali ou a Rosiane. Sad. Sad é o passado do verbo say, né, gente? O verbo say é um verbo irregular, né? É o verbo falar, né? Dizer, sei lá, dizer, falar, né? Uma coisa assim. E a gente tem muita tendência a falar said, né? Por que said? Porque a forma base é say, né? Say, said, said, não é? É say, said, said, ok? Aqui no slide ficou bem claro, aqui dá para entender claramente aqui qual que é a proposta, ok? O passado do verbo say é said, não é said, não. Tem que ter esse cuidado, tá? Isso aí só com muito treino, né? Para a gente poder remember. Sachi. Gente, o CH é o som de TS, né? Tishi. Sachi. A pronúncia é igual nos dois países. Wonderful. Aqui, ninguém está vendo R aqui, mas aqui tem, tá vendo? Wonderful. A palavra mais comum, né? Husband. Aqui você está vendo aqui o chua aqui, essa sílaba ela é quase nem husband, ela é quase nem pronunciada, né? Apesar de ser uma sílaba grande, ela é quase husband, ok? Husband, que é o marido, né? Certinho? Only
only, um, only, Yoshua, né? Only. Não é only, não, é only. Lembra de uma aí, um duplo I aqui, não faz mal, não. Only. Muitos brasileiros falam Apple, né? Mas é Apple. Apple. Pie. É a nossa Pie. torta, né? Apple Torta. pie, nossa torta de maçã, né? A pronúncia é essa mesmo, gente. Pie, mãe, né? Pie. Ok? Apple pie. Vanilha. Vanilha. Vanilla. Vanilha. 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 Vanilla. Vanilha. Vanilla. Ice. É o gelo, né, gente? Ice. Ice. A pronúncia. Ice. Facílimo, né? Não vai falar ice cream, né? Ice, não. Ice. É lógico que aqui no nosso dia a dia nós não vamos falar ice, não vamos falar ice, né? Claro, né? Ice, né? Holiday on ice, né? Ele vai falar assim, mas não é holiday on ice. Cream. Cream. Some. More. É a última, né? More. Ok? Ok. Terminamos, então. Como hoje nós já passamos de 1 hora de aula, tá? Então, nós vamos encerrar o nosso expediente por hoje. Só um minuto, eu vou parar de compartilhar. Ok? E aí, gostaram da nossa aula? Sim. Achou legal, Magali? Muito bom. Beleza? Eu não sei se você passou alguma dica em relação a isso para elas, Flávio. Ficar uma dica aqui para vocês. Eu usei e uso muito o Google Translator para estudar, porque você tem como ouvir a palavra e depois você pode clicar no microfone e se ouvir falando, para você conseguir saber se a sua pronúncia está correta. E você pode pesquisar no Translator ou no americano ou no britânico. Você pode ter duas pronúncias, porque se você buscar o Translator americano, você vai ter uma pronúncia. Se você buscar o Translator britânico, você vai ter a pronúncia britânica. Então, façam a escolha de vocês desde já, assim, quando está começando é meio difícil saber qual é mais fácil para mim, né? Porque, claro, o inglês não é nem britânico nem americano, o inglês é universal. Mas é aquilo que é mais fácil de eu estudar, de eu treinar. Eu vou falar mesclada, eu vou falar algumas coisas igual ao inglês americano, outras coisas igual ao inglês britânico. Eu não vou ser perfeita nessa pronúncia, mas eu vou buscar aquilo que para mim é mais fácil de assimilar. No meu caso, eu prefiro o britânico, o Flávio já prefere o americano. É questão é individual. Então, busquem aí se identificar com uma dessas duas, porque é mais fácil de achar conteúdo online. Claro que tem outras pronúncias, né, de inglês, sei lá, você tem o canadense, você tem o australiano. Sul-africano, sul-australiano. Mas se a gente for devagar demais, vai ficar difícil. Vamos até a 2 para ter um parâmetro mais simples, e sabendo que nem sempre aquela pronúncia você vai encontrar no mundo inteiro. Se você fizer uma pronúncia parecida, todo mundo vai te entender. Só ter atenção com as aberrações, né? Como, por exemplo, no caso, né, do verbo no passado, como o Flávio está aí repassando, terminado com T e D, algumas coisas assim é bem importante a gente treinar o ouvido e a fala. Algumas outras vão passar batido, todo mundo vai te entender. E é conversar, falar e falar, não ter medo, falar e falar. Buscar pessoas de outras nacionalidades para conversar, mesmo que vocês não entendam muito no início, depois vai entender. É bem assim. Certo. Obrigada, Magali, Flávio. Magali, você está indo já? Tudo bem, então, obrigado. Mas eu vou aproveitar que elas têm mais 5 minutinhos, mas você fica à vontade para sair, que eu vou mostrar para ela ao vivo como que é feito isso aí, porque às vezes você deu a dica, mas... Não, aguardo, sem problema. Então, deixa eu compartilhar de novo aqui. Eu acho muito importante esse tipo de atividade aqui, entendeu? Para a pessoa, até para dizer, estou compartilhando novamente. Você já conhece o Google Translator, não conhece? Ok. Estão vendo?
Então, aqui embaixo, eu estou usando o Chrome. Parece que no Safari não funciona, tá? Tem que ter esse tipo de cuidado. Se não funcionar, vocês falam comigo, tá? Vocês estão vendo aqui inglês e português, ok? Aqui tem um sonzinho, aqui tem um microfonezinho, ok? Eu vou falar ear. Eu tentei falar... desculpa, deixa eu parar aqui, porque ele continuou. Espera aí, só um minutinho. Eu vou tentar falar ear, tá bom? Eu vou falar isso aqui, ó, ear, ok? Ear. Que significa ano, ok? Ok. Só um minutinho. Vou fazer agora. Ear. O que ele me deu? Orelha. Exatamente, porque realmente essas duas pronúncias elas são muito parecidas, muito parecidas. Ear e ear, que é ano e orelha. Flávio, tenta ear. Certo, agora nós vamos tentar ver se consegue achar, né? Entendeu? Esse é um tipo de exercício que, às vezes, ele é um pouquinho complicado, mas vamos tentar agora achar. Magali não pode me ajudar porque o som dela não chega aqui, mas eu vou tentar aqui. Ear. Tá dando sua orelha, tá vendo? Enfatiza o A. Ear. Ah, certo, beleza. Vamos tentar aqui. De novo, vamos tentar aqui de novo. Aí, não pode esquecer de desligar o microfone, senão ele fica repetindo o que a gente fala. Mas tudo bem, vamos lá. Ear. Aí, deu here. Não é tão simples assim, não. Eu fui escolher logo uma palavra difícil, né? Vamos escolher a mais fácil aqui agora, só para a gente poder testar. Cook. Cook. Ele... Desculpa, gente, que eu esqueço de desligar o microfone. Deixa eu fazer de novo. Eu estou escolhendo só palavra impossível, peraí. Cook. Olha, eu tentei falar cook. Ele deu cook, que é legal, né? Thermometer. Deu nada, não traduziu nada. A dica, Flávio, você coloca a palavra, escreve a palavra, ouve, e depois você tenta repetir como você vai ouvir. Cook. Cook. Agora deu, tá vendo? É difícil, né, gente? A gente não consegue pegar detalhes, né? São nuances que o nosso ouvido, acostumado com o português, não percebe muito bem. Agora, por exemplo, quer ver? Vamos tentar outra aqui. Clean. Descobri a roda, tá vendo? Tá vendo? Clean. Vamos ver outra aqui. Clean. Meat. Eu tentei falar meat, ele... Me idiot. Ele me deu até um me idiot, tá vendo? Ele não perdoa, sabe? Eu, idiota. Mas é assim mesmo. É uma coincidência, né, gente? Uma feliz coincidência aí, mas é verdade. E daí confirmou. Yes, it is. Tá vendo? Que coisa, né? Interessante aqui. Viu, Magali, a sequência? Fui eu que fiz, não. Foi a máquina que está me maltratando aqui. Viu? Oh, Deus! Para quem quer se especializar em pronúncia, estão vendo a dificuldade que é o negócio, né? Mas vamos lá. Nossa Senhora. Meat. Tem que prolongar o só que a minha intenção é isso aqui, ó, que também é muito complicado. Quer ver aqui, ó? A minha intenção era essa aqui, tá vendo? Meat. Tá vendo? Meat. Meat, meat. Mas é igual, tá vendo? Meat, meat. Ó. Meat, meat. Meat, meat. Ok? Mas a intenção era só para vocês verem, tá, gente, a funcionalidade
É lógico, né? Assim, depois de muito treino, né, Magali? E aí, Magali tem a dica, aí você Mas isso escreve. é bastante importante. Eu acho isso fantástico, assim, ajuda muito. É por isso que eu falo, esses encontros nossos aqui são apenas para direcionamentos. Para a prática, se vocês não fizerem uma prática aí de 5, 6 horas por semana a mais, fica prejudicado. É lógico que nós não estamos aqui para obrigar ninguém a fazer, isso aí é claro, certo? E eu combinei com a Magali, nós só encontramos para estudar se a gente tiver feito um estudo prévio, entendeu? A gente faz o estudo prévio, a gente manda primeiro o material para depois fazer o encontro, que aí tira mais dúvidas. É por isso que eu pedi a vocês para lerem em voz alta, repetir a leitura, reler e atrás o dicionário. Dicionário, não tem outro jeito, não tem outra forma. Por quê? Quando você aprende essas duas palavras aqui, mit, elas são a pronúncia praticamente igual, está resolvido o seu problema. Isso você não se preocupar com ele mais. Essa que é a grande questão, né, Magali? Mas, antes de tudo, eu quero agradecer a todos. Vou parar de Prazer, gente, conhecer gravar. você. Igualmente. Prazer.